Caras e caros, a moderna teoria monetária, ou mais conhecida como MMT, passou a ter uma certa repercussão no Brasil nos últimos tempos, né? Não vou dizer que virou uma modinha, porque ainda são poucas as pessoas que tratam da moderna teoria monetária, e mesmo aqueles que apresentam e discutem a moderna teoria monetária na internet, nas redes sociais, não têm muita ideia do que estão falando. Isso é claramente o resultado de uma limitação, uma discussão teórica no Brasil, né? Para não falar da discussão teórica em geral, da discussão da teoria monetária em particular. E o problema principal é que essa teoria monetária moderna, ela passou a ser incorporada por autores que professam um certo ponto de vista marxista, né? E aí você vê a confusão maior ainda, porque aí não é só um déficit em teoria monetária em geral, mas é principalmente um déficit na teoria monetária do Marx e na teoria do valor. Mas recentemente a atenção maior à MMT ocorreu exatamente porque foi aventada aí a hipótese de o principal representante hoje da moderna teoria monetária no Brasil, o André Lara Rezende, compor a equipe econômica do Lula, né? Um movimento aí político que já tinha ocorrido desde o início do ano, quando teve alguma conversa entre a equipe do Lula e o André Lara Rezende, né? E aí a gente vê a situação, né? A situação da esquerda desamparada, né? A esquerda desamparada agora trata os teóricos da MMT como aliados táticos, né? Então aí a gente vê o nível de desamparo da esquerda que agora mistura qualquer teoria, né, com formulações derivadas do Marx. Eu não vou fazer comentários, uma exposição, uma crítica sistemática à moderna teoria monetária, isso seria um tanto quanto maçante. Já fiz alguns comentários recentes em redes sociais sobre as limitações teóricas, né, a indigência teórica da moderna teoria monetária. Mas eu queria fazer um comentário aqui especificamente sobre um debate recente, esse aí que vocês estão vendo, né? Que a moderna teoria monetária foi apresentada de um ponto de vista marxista. E por que eu vou comentar esse debate, né? Primeiro porque ele fez uma clara referência, depois da exposição sobre a moderna teoria monetária, houve uma clara referência à crítica do valor, os adeptos do Robert Kurz, que inclusive foram tratados como neoclássicos, ou seja, a crítica do valor, no fundo, é neoclássica, né? Isso é importante porque, por exemplo, parte da crítica marxista à teoria monetária moderna, por exemplo, o pessoal da crítica do valor, do Robert Kurz, tal, assim, tipo, na verdade, eles são neoclássicos, assim. Eles meio que defendem o modelo neoclássico de moedas. Eles são neoclássicos, assim. Já daí não dá para levar muito a sério esse debate. Mas o responsável ali nesse debate pela apresentação da moderna teoria monetária, ele faz uma descrição dessa teoria de um ponto de vista marxista e diz por que ele concorda parcialmente com essa teoria, né? E no final das contas, aí é o segundo motivo para eu comentar, ele mostra como é que ela é importante para entender o milagre, o crescimento chinês, né? O que é um absurdo, assim, o que é um absurdo, porque a moderna teoria monetária ela é baseada na ideia de que você pode emitir moeda sem que isso represente, né, um problema monetário maior, sem que você produza inflação. E essa emissão de moeda ela pode servir como mecanismo de você estimular o desenvolvimento econômico, você aquecer a economia. Esse é o princípio básico da MMT. E na apresentação desse debate aí, o rapaz responsável por essa exposição, ele diz que a moderna teoria monetária é muito importante para entender o milagre chinês e o milagre do Vietnã. Acho que há uma confusão aí muito inicial, né, muito de partida. O milagre chinês, o desenvolvimento econômico chinês, a industrialização chinesa, né, esse forte crescimento chinês nas últimas 3 décadas, ele não tem uma relação direta com a moderna teoria monetária, né? E a apresentação aí
argumenta que foi o Banco Central chinês, a política monetária do Banco Central chinês, que estimulou o crescimento econômico. Isso é uma bobagem. Isso, na verdade, é uma nova tentativa, né, de um ponto de vista monetário, querer tratar o crescimento chinês como um crescimento totalmente endógeno, né, desencadeado por forças internas e por uma certa leitura correta dos administradores chineses sobre como fazer política econômica e, nesse caso, política monetária, né, assim. E, portanto, isola a China do contexto mundial. Isola a China dos circuitos deficitários mundiais e principalmente do circuito deficitário do Pacífico, né? Eu já me pronunciei sobre isso em algumas outras ocasiões, não vou entrar aqui em detalhes sobre esse tema. O que nós temos aí é claramente assim, uma confusão entre o que é emissão monetária, que é pregada pela moderna teoria monetária, e a expansão da base monetária, né, feita por diversos agregados monetários. Portanto, você pode explicar o crescimento chinês por uma multiplicação dos mecanismos de crédito, por uma multiplicação de sistemas, né, de financiamento. E isso é possível fazer. Só que quando você faz isso, você não pode separar o sistema de crédito chinês desse circuito deficitário. O crescimento chinês do consumo de mercadorias norte-americano, o crescimento chinês do financiamento da dívida pública americana, o papel exatamente do endividamento dos Estados Unidos como motor do crescimento chinês e como motor do próprio crescimento japonês anteriormente, né? Isso é impossível de separar. Então, a tentativa de continuar insistindo, né, num milagre chinês como resultado de uma política tipicamente nacional, né, e principalmente nacional desenvolvimentista, isso é uma bobagem. Assim. Isso é uma incompreensão do caráter global da própria economia chinesa, da integração da economia chinesa aos circuitos globais de capital e principalmente os circuitos globais de crédito. A China não fez emissão monetária, não fez quantitative easing, né, flexibilização monetária, como parte da sua estratégia de desenvolvimento. Assim. Isso aí é um equívoco de partida dessa exposição. A China só começou, o governo chinês só começou, né, o Banco Central chinês só começou efetivamente a fazer emissão monetária nos termos da MMT recentemente. E a China fez isso por dois motivos principais, né? Primeiro porque recentemente, né, nos últimos 3 anos, houve alguns momentos em que a moeda chinesa, o yuan, renminbi, ele teve um movimento de alta. E aí houve uma emissão monetária exatamente para desvalorizar, né, depreciar, mais corretamente, a moeda, porque isso é um impacto na exportação chinesa, né? Se você aumenta, né, o poder de compra do yuan, isso significa que as mercadorias exportadas pela China, e a China é dependente do mercado externo, né, da exportação, isso encarece o produto chinês no mundo. Então eles têm que fazer essa estratégia de desvalorização, ou seja, depreciação constante da sua moeda. O segundo motivo que a China recentemente passou a adotar, não sistematicamente, mas de forma mais esporádica, a emissão monetária, né, a flexibilização monetária no sentido mais específico, através dos mecanismos de repo, né, ou seja, compra reversa ou recompra reversa, né, em que há evidentemente emissão monetária para compra de ativos, a China passou a fazer isso por causa exatamente da carência de liquidez, da carência de recursos derivada da crise econômica que eles estão passando. Foi exatamente o esgotamento dos mecanismos de crédito que foram responsáveis pelo crescimento chinês que levou ao enxugamento da liquidez e financiamento nos mercados financeiros chineses, que levou a China recentemente a fazer essa emissão monetária. Né? Mas isso ainda é de forma esporádica. Né? E os chineses estão agora usando, né, todos os mecanismos possíveis para expandir, tentar continuar a expansão do crédito, que é a principal forma de financiamento. Né? Então daí já tem um problema aí, que é a incompreensão da diferença entre o sistema monetário e o sistema de crédito, que está muito claro, por exemplo, na obra do Marx. Né? Então, voltando aqui a essa apresentação, né, está aí novamente, o defensor ali da MMT, o defensor envergonhado, né, afinal de contas ele é marxista, então não pode ser entusiasmado com a MMT, ele diz que a moderna teoria monetária ela tem uma importância porque ela é capaz de descrever o que nós vivemos no mundo em termos econômicos, em termos de política monetária nos últimos anos. Ou seja, então, como ela é uma teoria, né, que consegue descrever precisamente a realidade, ela tem uma validade significativa. Né?
E aí já está errado, assim, já tá equivocado, porque assim, o que a moderna teoria monetária não fez foi descrever precisamente a realidade nos últimos anos. Porque o argumento da MMT é de que a experiência dos bancos centrais de flexibilização quantitativa nos últimos anos demonstrou, né, que a antiga teoria quantitativa da moeda está equivocada, porque essa teoria pressupõe que se você expandir a massa monetária, expandir a base monetária, se você emitir moeda, você acaba produzindo inflação. E segundo os adeptos da MMT, você teve essa experiência com os bancos centrais do Japão, dos Estados Unidos e também da Europa, né, recentemente, e com expansão quantitativa, com quantitative easing, né, e não houve pressão inflacionária, não houve aumento inflacionário. Vou deixar aqui, inclusive, um trecho, né, do André Lara Rezende, né, esse cavaleiro da triste figura brasileiro da moderna teoria monetária, dizendo exatamente isso, assim, que quantitative easing não gerou inflação no mundo. Assim, eu não sei onde é que eles estiveram nos últimos anos para falar isso. Assim. Então, assim, a moderna teoria monetária ela só é capaz de descrever precisamente a realidade que foi produzida pela cabeça deles. Assim. Porque o que não faltou nos últimos anos no mundo foi exatamente inflação. É porque as pessoas têm uma compreensão de inflação que é a compreensão ali dos índices inflacionários que aparecem na televisão, assim, que o IBGE mede, que os institutos oficiais medem. Né? A inflação tem diversos modos de ser medida. Né? Uma delas é o índice geral de preços, né? O índice de preços ao consumidor, outra é o índice de preços ao produtor. E a inflação ela representa exatamente a perda do poder de compra da moeda. Se a gente pegar a experiência mundial nas últimas décadas, né, particularmente de 2008 em diante, quando a quantitative easing se torna sistemática, o que não faltou no mundo é exatamente o processo inflacionário. Desde que a expansão monetária dos bancos centrais se tornou norma, ou seja, os bancos centrais eles emitem dinheiro, mas eles não emitem dinheiro no sentido convencional que a gente conhece, né, que os professores falam, né, de imprimir dinheiro e distribuir para a população. Isso não existe, né? Isso não existe recentemente. A expansão monetária feita pelos bancos centrais ela é feita através de mecanismos, né, de depósito na conta de determinadas empresas, de instituições, fundos de investimento, etc., com a contrapartida da compra dos títulos que são propriedade dessas instituições. Assim. Então o governo, na verdade, os bancos centrais, o Tesouro, ele emite dinheiro, né, ele emite moeda para que os governos, os bancos centrais, possam comprar ativos no mercado financeiro. E aí nós já temos o ponto fundamental, assim, é que a emissão monetária recente, né, a moderna emissão monetária, a qual a moderna teoria monetária faz referência, né, e defende com, dependendo do autor ali, pedindo um pouco mais de política keynesiana, né, essa expansão monetária recente, ela produz inflação de ativos financeiros. Então, o resultado é a multiplicação de bolhas financeiras nos últimos anos, nas últimas décadas, no mundo todo. Porque uma bolha financeira é exatamente a inflação de ativos. Esse que é o problema principal. Assim. A ignorância dessa teoria diz, não, a gente não está percebendo o processo inflacionário, mesmo com expansão monetária, porque no dia a dia aqui a gente não percebe a mudança de preço. Assim. A superestrutura financeira ela está inchando exatamente por essa emissão monetária. E aí você vai ter, né, uma expansão monetária desencadeando a bolha de mercado de ações, bolha do mercado acionário. Segundo, a liquidez colocada na mão dos investidores leva eles a especular com o mercado de terras urbano, ou seja, uma bolha imobiliária. Isso é significativo, né? Aí o sujeito paga um aluguel absurdo num bairro periférico e não entende que isso é um processo global de inflação imobiliária decorrente exatamente da expansão financeira, da expansão do crédito e da expansão monetária. Inclusive, isso explica por que na China, né, há uma disparidade dos preços imobiliários em relação aos salários. Isso explica, por exemplo, que hoje na China, né, em Pequim, um indivíduo com salário médio demora 50 anos para comprar um imóvel.
que é um recorde. Isso é uma bolha imobiliária. Isso é um dos mecanismos principais do crescimento do milagre econômico chinês. Mas os defensores, né, do capitalismo de Estado chinês, da burocracia estatal chinesa, né, do socialismo com características chinesas, eles continuam a ignorar isso, continuam a virar as costas para esse fenômeno. Então nós temos uma bolha no mercado acionário, uma bolha imobiliária, uma bolha também no mercado de terras rural, agrícola. Isso é algo mundial, por exemplo, a apropriação de terras, né, fundos de investimento comprando terras no Brasil, chamado land grabbing. Isso é um fenômeno mundial, uma especulação com terras com ativos imobiliários, né, rurais, que gira o mundo, os fundos imobiliários buscando esses ativos no mundo inteiro. Então nós já temos aí 3 mecanismos, né, inflacionários decorrentes desse aumento de liquidez. Um quarto que a gente poderia citar, né, aí é todo o mercado de luxo, de bens de luxo, né? Mercado de arte, que na China também é muito importante, né? Iates de luxo, carros de luxo, enfim. Então o que nós temos aí é uma especulação com ativos, né, de luxo, que é o resultado exatamente dessa expansão quantitativa, dessa expansão monetária. Isso leva ao inflacionamento desses mercados. Isso leva à concentração de riqueza, isso leva ao aumento da desigualdade, isso leva à multiplicação dos bilionários do mundo. Os adeptos aí do socialismo chinês, eles são incapazes de explicar por que a China hoje é o segundo país com o maior número de bilionários do mundo, só perde para os Estados Unidos. É exatamente por causa da multiplicação do crédito relacionado à expansão monetária, mas não expansão monetária decorrente do próprio governo chinês, que agora está começando a fazer isso de forma sistemática, mas decorrente da expansão monetária lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Além dessa inflação de ativos, né, essa inflação dos mercados imobiliários, dos mercados acionários, dos bens de luxo, etc., nós temos uma outra demonstração muito clara do processo inflacionário nos últimos anos, né? Desde que o Nixon acabou, né, com o sistema dólar-ouro, que o sistema de Bretton Woods foi destruído, o dólar ele teve uma depreciação em relação ao ouro de 5.000%. Isso é inflação, ou seja, perda de poder de compra da moeda. Só que grande parte desse processo de depreciação do poder de compra do dólar, que é a moeda hegemônica mundial, ocorreu nos últimos 15 anos, desde 2008, quando o processo de quantitative easing se torna sistemático. Aí é uma explosão do preço do ouro comparado ao dólar. É claro, aí novamente, né, a incapacidade de articular teoricamente as categorias com a realidade do mundo global. É claro, nos Estados Unidos isso não aparece com a inflação, como a inflação cotidiana, a inflação nos mercados convencionais, nos bens ordinários, nas mercadorias cotidianas. Por quê? Porque os Estados Unidos detêm a moeda hegemônica e, portanto, quando ele emite moeda, ele está exportando inflação para o resto do mundo. Então nós temos processos inflacionários, né, na superestrutura financeira, a depreciação do dólar comparado a outras reservas de valor. E o resultado de tudo isso é que quando essa superestrutura financeira, né, essa massa de crédito, essa massa monetária, agora adicionado, né, através dos mecanismos de expansão quantitativa, quando tudo isso começa a se esgotar, quando todo esse sistema começa a ruir, essa superestrutura financeira inflacionada pela expansão de liquidez, ela começa a precipitar. E aí a gente começa a sentir inflação no dia a dia, a inflação cotidiana, a inflação no índice de preços ao consumidor. Exatamente depois dessa experiência monetária inédita, né, os Estados Unidos está tendo uma inflação que é recorde em 40 anos. A Europa está tendo uma inflação recorde, né, em 40 anos. A Inglaterra está ultrapassando os 40 anos de recorde inflacionário. Ou seja, a gente está começando a bater os recordes que foram estabelecidos lá na década de 80 e no final dos anos 70, que é exatamente o momento em que foi pela primeira vez experimentada os resultados da desconexão entre mercadoria e dinheiro, do fim do sistema de Bretton Woods, do fim do lastro monetário e, portanto, o início da estagflação. A moderna teoria monetária é incapaz de compreender isso. E mais ainda quem quer misturar isso com o marxismo. Que aí a gente chega no ponto da exposição desse debate aí, né?
O que se argumenta nesse debate? De que, na verdade, a moderna teoria monetária, ela é, em termos de descrição da realidade, adequada, ela consegue compreender a realidade dos últimos anos, o que a gente já apontou aí que é um equívoco, né? Porque ela simplesmente ignora a inflação dos mercados de ativos, dos mercados financeiros. E aí, para explicar o argumento dessa exposição aí, ele inicia estabelecendo uma diferença entre o conceito de moeda e dinheiro em Marx. E o que é impressionante é que isso é feito logo no início dessa exposição sobre a moderna teoria monetária, só que menos de 10 minutos depois ele consegue apresentar a mesma diferença entre dinheiro e moeda completamente contrária. Assim, ou seja, ele consegue se desdizer 10 minutos depois que ele começou a apresentar conceitualmente a diferença entre moeda e dinheiro em Marx. Essa diferença não existe no Marx. O que existe é uma diferença, né, entre os planos da exposição categorial, né, o desdobramento da complexidade do capital, que vai se encaminhando, né, do ponto de vista do seu conteúdo social para a sua aparência socialmente necessária. Porque ele não consegue compreender a relação umbilical entre mercadoria e dinheiro, como a moeda já é de partida, né, uma mercadoria que em determinado momento, né, por causa das suas qualidades específicas, se torna o equivalente geral, e a partir daí ela passa a funcionar como um padrão de preços. Aí a confusão é completa, né? A confusão vai se acumulando. Primeiro, a incapacidade de estabelecer uma relação umbilical entre mercadoria e dinheiro, que é o ponto de partida da teoria monetária do Marx. Segundo, essa confusão aí entre o plano da aparência, né, da manifestação, e o conteúdo social da riqueza. E isso vai se comunicando, né, para a incapacidade de articular a relação entre valor e preço. E claro, isso tudo tem uma justificativa, né? Por que tem uma justificativa? Porque ele, quando ele vai olhar lá para trás e ler o Marx, quando ele vai interpretar a teoria do valor do Marx, ele não consegue saltar o Keynes. E aí faz essa mistura entre marxismo e keynesianismo. Né? Claro, toda a leitura do Marx ela é determinada historicamente, né? Só que a gente precisa saltar por essa obstrução que o Keynes faz na nossa compreensão. E isso não é um problema só deles, isso é um problema de boa parte da teoria da esquerda no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, os textos, né, os livros do Luiz Gonzaga Beluso, que é talvez o economista de esquerda mais importante hoje, que tem maior repercussão, né? Eu peguei aqui meio que aleatoriamente o artigo O Dinheiro e as Transfigurações da Riqueza. Então ele diz que, tanto na perspectiva keynesiana quanto na marxista, o dinheiro é simultaneamente um bem público e um instrumento de enriquecimento privado. O dinheiro no Marx não é um bem público. O dinheiro no Marx ele é a representação de uma riqueza abstrata que é socialmente produzida, mas ela é uma riqueza abstrata exatamente porque ela é o resultado da produção individual, da produção privada, da produção de indivíduos autonomizados, de indivíduos separados, de mônadas sociais que só estabelecem nexos sociais através da mercadoria e do dinheiro. Então ela é a representação exatamente da categoria do trabalho abstrato. E aí outro problema aí do nosso colega aí da exposição sobre MMT, porque simplesmente na confusão entre mercadoria e dinheiro, o conteúdo social e a manifestação desse conteúdo social na mediação entre os indivíduos, né? Ou seja, o dinheiro e a relação entre valor e preço, ele simplesmente passa batido no trabalho abstrato. Para ele, no fundo, o valor ele só se realiza, só existe no mercado, na troca. E esse é o fundamento aí da discussão. É uma incapacidade de compreender a categoria de trabalho abstrato, abstração real, que o valor ele é um produto imediato da produção capitalista. Ele não é um resultado do mercado, ele não é um resultado do enriquecimento privado, como diz o Beluso, né? De que existe uma riqueza social sendo produzida e em determinado momento essa riqueza é privada apropriadamente. A riqueza é do ponto de partida na sua forma, na sua constituição privada. E é por isso que existe o dinheiro, porque esses indivíduos, essas mônadas, né, separadas, isoladas socialmente, elas só podem se conectar através das coisas. E aí mais ainda, né? Eu estou pegando aqui o Beluso só para mostrar exatamente essa incapacidade de ler o Marx sem o Keynes. E aí o Beluso vai dizer mais à frente, né, assim como o nosso colega falando lá da importância dos bancos centrais, que a taxa de juros é o preço central numa economia capitalista. Aí
aí não tem Marx que se sustente, né? Porque se a taxa de juros ela não é uma função derivada da taxa de lucro, então aí o Marx morreu definitivamente, né? Aí pode enterrar, jogar cal e esquecer a teoria do valor do Marx, né? Agora, voltando para o nosso colega aí, por que ele faz essa exposição lendo Marx através do Keynes? Porque ele quer reconhecer aí a MMT como uma teoria, um aliado tático, né? Como ele disse em outro vídeo. Então ele diz que é possível você fazer emissão monetária desde que essa emissão monetária represente, né, recursos, né, dinheiro, recursos acumulados na mão dos capitalistas, que isso signifique a compra de meios de produção, contratação de força de trabalho, produção de mercadorias, produção de valor e de mais-valia. Aí sim, essa emissão de dinheiro ela se confirma, ela começa a ter um lastro material. Bem, aqui a gente já tem novamente esse problema da relação entre mercadoria e dinheiro, né? É porque o a priori para ele é o dinheiro, é o Estado emitindo dinheiro, né? É essa ideia infantil de que o Estado produz riqueza. E quanto na teoria do valor, essa relação não existe, assim, o ponto de partida não é esse. O ponto de partida é exatamente a produção de mercadorias. É o trabalho produtor de mercadorias, o trabalho produtor de valor, é o trabalho abstrato. E exatamente quando ele produz mercadorias, uma dessas mercadorias funcionam posteriormente como equivalente geral, como dinheiro. Só que é uma inversão disso, né? A moderna teoria monetária ela causou uma confusão tal que a inversão que existe na realidade contemporânea, né, da emissão monetária, exatamente por causa de um capitalismo de crise e um capitalismo que vive, né, a partir do bombeamento de capital financeiro, dessa adrenalina de capital financeiro, essa inversão da realidade produzida no capitalismo contemporâneo, ela se transforma na base de compreensão da própria realidade capitalista. Aí você olha lá para o Marx e diz, não, o Marx até contribuiu com algumas coisas, mas ele estava errado. Assim. Então o Marx, na verdade, a teoria dele é muito boa, só que ele estava preso ao padrão do ouro, padrão metálico, como se o Marx estivesse preocupado em fazer política monetária, assim, em administrar as finanças capitalistas. E é uma inversão aqui que é teoricamente keynesiana, que é claro, porque a obra do Keynes ela foi produzida no momento em que houve a suspensão do padrão ouro, né, o período entre as guerras. E como isso acontece agora novamente, né, desde o fim do Bretton Woods nós não temos mais uma relação umbilical entre mercadoria e dinheiro, aí o ponto de partida é sempre o dinheiro. Então o Estado tem uma varinha de condão que ele produz a riqueza de forma imediata. Mas, enfim, para ser honesto com esse nosso colega, ele não cai na esparrela MMT de achar que a moeda pode ser simplesmente emitida indiscriminadamente como uma parte aí dos adeptos da moderna teoria monetária defende, né, nas redes sociais. Nesse momento, salta aí nele a veia marxista dele. E ele enfatiza que a emissão monetária feita pelo Estado tem que, posteriormente, passar pelos circuitos produtivos e gerar riqueza social, né? Só que para ele essa riqueza social ela é materialmente visível, né? Aí cai na ontologia do trabalho. Mas isso é algo que deve ser elogiado, assim, porque pelo menos ele não caiu no lugar comum da internet que considera que é possível emitir dinheiro indiscriminadamente. Assim. Quando a própria moderna teoria monetária ela estabelece uma relação, né, uma proporção. A emissão monetária ela tem que estar articulada com a expansão da economia. Ou, em algumas versões, né, da moderna teoria monetária, a expansão monetária ela tem que ser produzida gradualmente de acordo com a redução da capacidade ociosa. Exatamente porque ela aquece os meios de produção. Né? Porque aí a emissão monetária ela teria essa função keynesiana, né, de movimentar os fatores de produção. E o problema dessa teoria, né, ainda que tenha limites, né, mesmo nessa versão aí da ontologia do trabalho, da produção material, é que ela não reconhece o caráter do capitalismo superdesenvolvido e de crise que nós vivemos desde a década de 70. Né? Ela não conhece o caráter estrutural da superacumulação de capital, do excesso de capacidade, das forças produtivas da microeletrônica, do desemprego estrutural.
A experiência recente dos Estados Unidos mostrou exatamente como é que isso é um fracasso, assim. Porque a expansão monetária recorde que ocorreu nos últimos anos por causa da pandemia, né, com trilhões de dólares sendo emitidos através da compra de ativos, né, do aumento do balanço do Banco Central norte-americano, né, do Fed, essa emissão monetária ela não representou uma melhora do nível de produção dos Estados Unidos. Houve uma pequena retomada aí pós-pandemia, só que a ociosidade da indústria norte-americana, da produção norte-americana, está batendo em 1/4 de toda a capacidade instalada nos Estados Unidos. Ou seja, mesmo com todo o fluxo monetário que foi jogado na economia, a capacidade ociosa, ou seja, a superacumulação de meios de produção, ela permanece porque ela é superacumulação estrutural. E esse é o problema da crise estrutural do capitalismo. O mesmo acontece na China, com uma capacidade ociosa gigantesca, com uma indústria automobilística, que é a maior do mundo, que funciona hoje com 40% de sua capacidade. Exatamente porque não tem onde enfiar automóveis que eles têm capacidade de produzir. Esse é o problema fundamental. O problema fundamental aqui é que os teóricos da MMT, e pior ainda, né, aqueles que fazem uma miscelânea da MMT com Keynes e com Marx, eles estão ignorando que o problema não é o problema da teoria. O que não se trata é ficar olhando lá para o Marx lá no passado e dizer, não, o Marx tem algumas contribuições, mas ele errou na interpretação do capitalismo. Porque a gente não pode olhar o capitalismo de hoje e dizer que o Marx estava errado, porque já não existe mais lastro monetário. Porque o Marx, em determinado momento, no livro 3, né, ele fala, não devemos jamais esquecer que o dinheiro na forma de metal precioso permanece o fundamento do qual o sistema de crédito, por sua natureza, jamais se pode desvencilhar. Ele está dizendo isso, ele não está dizendo que ele defende o padrão metálico. Ele está dizendo que no coração do capitalismo existe uma relação inseparável entre mercadoria e dinheiro. E que essa relação é uma relação contraditória, é uma relação antitética. E claro, há momentos em que essa relação ela produz tal tensão que eles se afastam. É possível uma expansão monetária, mesmo com padrão monetário metálico, né, o lastro metálico estabelecido. Isso é inevitável, Marx reconheceu isso na época dele. Só que a separação definitiva dessas duas categorias básicas do capitalismo, mercadoria e dinheiro, ela é destrutiva, ela é socialmente destrutiva. E é por isso que os bancos centrais, nos últimos anos, nas últimas décadas, para ser até mais preciso, né, eles têm alternado políticas de austeridade e políticas de flexibilização monetária. Então eles alternam o momento em que eles querem aquecer a economia através de uma injeção, né, de adrenalina monetária, e outros que eles têm que conter essa massa monetária por causa dos efeitos inflacionários dessa expansão. E às vezes isso é feito pelo mesmo indivíduo, né? Não é uma diferença de perspectiva teórica entre monetaristas e keynesianos, entre esquerda e direita, conservadores ou progressistas. Isso é uma bobagem, assim. Isso é exatamente o mecanismo de administração da crise do capitalismo. O grande problema dessa tentativa de reler o Marx do ponto de vista da moderna teoria monetária, né, que é muito comum chamar Marx de uma figura metalista ou presa ao paradigma clássico, né, o que é um equívoco monumental, porque na economia clássica não existe trabalho abstrato, não existe conceito de abstração real, de abstração em acto, como o Marx falou. O grande erro dessa leitura é achar que o ponto de partida da realidade contemporânea é a expressão do capitalismo por todo sempre. Ou seja, eles consideram, né, que o fundamento de nossa época é o fundamento do capitalismo como um todo. E não conseguem compreender exatamente as mudanças, as transformações e o processo de crise do capitalismo a partir dos anos 70, com a implosão, com a dessubstancialização da moeda. Aliás, né, não existe nenhuma discussão sobre o conceito de substância na moderna teoria monetária. E muito menos nos teóricos marxistas que fazem essa miscelânea completa, né? E aí, para finalizar, como eu não estou aqui fazendo o desenvolvimento de uma teoria nova, né, eu não tenho insights teóricos que eu quero fundamentar teoricamente para criar uma nova exposição do mundo, né, eu vou recomendar algumas leituras. Então, a primeira recomendação é o artigo do Robert Kurtz, Ascensão do Dinheiro aos Céus,
que é a primeira tentativa dele de fazer essa articulação entre crise do capitalismo e crise monetária. Demonstrar que a crise do capitalismo ela se manifesta também como uma implosão da relação umbilical entre mercadoria e dinheiro. Esse artigo, depois ele teve formulações, né, que foram avançando, foram melhores, e aí por isso eu recomendo o outro livro que está no prelo, né, que é A Substância do Capital, que é uma discussão fundamental sobre a substância do trabalho, e a crítica mais radical que o Robert Kurz já fez à ontologia do trabalho, né, uma crítica devastadora à compreensão marxista tradicional. E a última recomendação é esse livro aqui, que é o último livro do Robert Kurz, Dinheiro Sem Valor. Linhas gerais para uma transformação da crítica da economia política. Que o argumento principal dele é exatamente a exposição do capitalismo como uma economia monetária, né? Mas a partir dessa relação inseparável entre mercadoria e dinheiro, que chega a determinado momento que essa relação implode. Porque o capitalismo é um processo, o capitalismo não é uma sociedade estanque, que está dada desde sempre, que suas categorias são inalteráveis desde sempre, e que basta a gente melhorar a nossa interpretação, que todos os problemas vão se resolver. Capitalismo é um processo social abrangente que vai envolvendo a sociedade e que tem uma dinâmica destrutiva e que leva não apenas à destruição social, mas à destruição ambiental. Se você se prende apenas, né, à fixação da produção da riqueza numa expressão material, você ignora esses processos objetivos de destruição, de devastação ambiental, que hoje são óbvios e que a esquerda é incapaz de fazer uma reflexão sobre isso do ponto de vista da teoria do valor e da crítica do capitalismo do Marx. O capitalismo é um processo destrutivo socialmente e ambientalmente, e é um processo autodestrutivo, é um processo abrangente que depende de uma dinâmica acelerada e ampliada, que em determinado momento essa própria dinâmica ela remove as suas próprias bases, seus próprios fundamentos. E a explosão do mundo monetário hoje, né, a hipertrofia do sistema financeiro, é exatamente o resultado disso. É exatamente o resultado de um mundo em que o dinheiro não acabou. É o resultado de um mundo em que tem dinheiro para todos os lados, mas esse dinheiro não tem mais vínculo com a produção real. Até porque uma parte considerável da população ela está excluída dos processos produtivos, a sua capacidade produtiva não interessa mais, porque os processos são cada vez mais automáticos. Ou seja, há uma desvinculação entre mercadoria e dinheiro do ponto de vista objetivo da produção, e isso repercute na desvinculação progressiva do trabalhador do processo imediato de produção. Portanto, o trabalhador ele perde a capacidade de se integrar socialmente, porque ele perde a capacidade de ser produtivo em termos econômicos. Ele perde a capacidade de ganhar dinheiro por seus próprios meios, privadamente, e ele é excluído. Então fica aí a recomendação desse livro do Kurz, que é um livro ainda completamente ignorado, né? E faz uma reformulação da teoria crítica do capitalismo do ponto de vista dessa relação entre mercadoria e dinheiro. Inclusive, né, resolve muito dos problemas da relação entre valor e preço que o nosso amigo aí acabou se enrolando.